Torcedor santista, não perca as contas. João Schmidt, volante de 30 anos, a 8ª contratação do Santos para a temporada de 2024. Mais um jogador acertado com a gestão do presidente Marcelo Teixeira, que assume oficialmente no dia 2 de janeiro, mas não parou por aí. Minutos antes de eu sentar aqui para gravar esse vídeo, o Santos anunciou também a contratação do atacante Marcelinho, que no último Campeonato Brasileiro esteve na Tombense. Mas para não misturar alhos e bugalhos, o Marcelinho ficará para um outro vídeo, que eu vou publicar, vou gravar daqui a pouco, mas vou publicar amanhã, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2023. Neste sábado nós vamos falar sobre João Schmidt, um jogador criado nas categorias de base do São Paulo, que assina com o Santos um contrato parecido com os demais jogadores que já acertaram com a nova gestão do Santos. 1 ano de contrato, possibilidade de renovação para mais 1 ano. Separei números, montei uma mini apresentação que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente dissecar o que a gente pode esperar desse novo jogador, esse volante de 30 anos que chega a Vila Belmiro depois de uma passagem, inclusive vitoriosa, erguendo taça do campeonato japonês lá na terra, né, no campeonato do Japão. Antes da gente entrar na análise do João Schmidt propriamente dito, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, já ative o sininho aqui embaixo para você receber notificações assim que os vídeos forem publicados. Já vai deixando o like aí também para que o YouTube impulsione esse vídeo, recomende esse vídeo para mais pessoas, compartilha, dá o like, comenta e divulgue esse vídeo para os seus amigos. Conte que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. De maneira inesperada, o último vídeo sobre o Jean Lucas bombou e ultrapassamos a meta de 3 mil inscritos antes da virada do ano. Fiquei surpreso, mas estou muito feliz. Eu agradeço a você que ao longo desse menos de um ano, já que o primeiro vídeo desse canal foi publicado no dia 31 de janeiro de 2023, em menos de um ano somos 3.041 inscritos. E eu agradeço a você que se identificou com a minha forma de ver jogo, identificou com a minha forma de entender o Santos, se inscreveu e tem contribuído com o crescimento desse canal. Esse canal tem 2 motivos para existir. A primeira é o Santos e o segundo motivo é a audiência de vocês, é o feedback de vocês. E eu conto com vocês para crescermos cada vez mais no ano de 2024. Vamos fazer lives, quero trazer um conteúdo cada vez melhor para todos vocês. E no final desse vídeo, eu peço para que você fique até o final desse vídeo. Eu vou fazer um pequeno esclarecimento sobre esse vídeo último, em que falamos sobre o Jean Lucas. Mas para não fazer uma introdução muito longa e desviar o foco principal desse vídeo, vamos então falar do João Schmidt, um volante de 30 anos que chega ao Santos, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, clube que ele, infelizmente, nunca se firmou, né? E aí depois ele rodou por alguns times da Europa, chegou a jogar no futebol japonês, jogou no futebol japonês o último, jogou no futebol português, teve uma breve passagem pela Itália e já jogou por outros times do Japão, mas vem a Vila Belmiro depois de uma passagem pelo Kawasaki Frontale, onde ele inclusive foi campeão da Liga Japonesa, teve uma passagem vitoriosa por esse clube, ganhou a Liga Nacional pelo Japão. E aí eu quero trazer, né, como eu disse, trouxe diversos números sobre esse jogador para a gente tentar esboçar aqui, destrinchar o que a gente pode esperar dele. Porque, sendo muito honesto, se você me perguntar, André, mas você está opinando com base em quê? Você viu o futebol japonês? Não. Nunca. A última vez, talvez, que eu tenha visto um time japonês jogar foi no Mundial de Clubes, quando o Santos, do Neymar ainda, jogou contra o Kashima Reysol. De lá para cá, eu não me lembro de ter visto nenhum jogo sequer da Liga Japonesa para opinar sobre o desempenho do João Schmidt com a camisa do Kawasaki Frontale. Mas eu fui então aos números, porque por mais que os números não possam ser o único elemento para a gente analisar o que performa um jogador, acho que os números ajudam a tentar um pouco clarear a você que é inscrito aqui do meu canal, a você que é torcedor do Santos e quer saber como joga o João Schmidt, o que a gente pode esperar dele. Então eu vou colocar aí na tela para vocês uma primeira arte que eu fiz e eu vou narrando de fundo, algumas dessas informações que eu trouxe para vocês. O que eu quis colocar nessa primeira tela que vai entrar agora para vocês? Um comparativo do João Schmidt com outros volantes que o Santos teve em 2023 e que o Santos possivelmente deve ter em 2024. Então o comparativo, como está aí na tela para vocês, é do João Schmidt
na última temporada pelo campeonato da primeira divisão do Japão, com números do Rodrigo Fernandes e do Dodi na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o último, Diego Pituca, que chega ao Santos para essa segunda passagem, mas que teve a sua última temporada também com a camisa do Kashima Antlers no futebol japonês. Vamos então aos números. Como vocês podem ver aí, eu não vou ler exatamente todos os números, mas eu vou tentar falar pausadamente para que você possa dar um panorama geral em todos esses números. Se você quiser também, pause esse vídeo para ver com mais atenção o que a gente pode esperar, né? Podem ver que os jogadores tiveram basicamente o mesmo número de jogos, tá? O João Schmidt tem um gol e uma assistência, mas que para um volante não é um número, não é uma função que mais se espera de um volante. O João Schmidt, nesse quesito, está atrás apenas do Pituca, que marcou 3 gols, e guardem essa informação, nós falaremos disso em alguns instantes, mas eu quero chamar atenção para vocês de algumas coisas. Reparem como o João Schmidt, em relação ao Fernandes e o Dodi, recuperou mais bolas, como ele tem um melhor aproveitamento de passe no campo de defesa e também no campo de ataque, como ele é um jogador que, em termos quantitativos, mas também no percentual de acertos, leva vantagem na bola longa, ainda que a diferença para o Rodrigo Fernandes não seja tão grande. Reparem como ele tem ali também números superiores em interceptações e cortes em relação ao Fernandes e o Dodi, mas leva a desvantagem no número de desarmes. O uruguaio Pitbull Fernandes tem mais, mas ele também tem o maior porcentagem de disputas vencidas, que é aquela bola que está dividida, uma bola que vai para um duelo do atacante, do adversário com o jogador em linhas gerais, né? E então os números do João Schmidt são superiores aos de Rodrigo Fernandes e Dodi. No comparativo com o Diego Pituca, vocês podem ver que o nosso grande Pituquinha leva vantagem em algumas coisas. Por exemplo, em disputas vencidas, o Pituca vai melhor. Em desarmes e interceptações, o Pituca vai melhor. Números parecidos na bola longa, o Pituca um pouco inferior nos passes no campo de ataque, um pouco inferior no campo de defesa, mas olha só como o Pituca recupera mais bolas do que o João Schmidt, fez mais gols e deu o mesmo número de assistências. O que eu quero, voltando aqui para mim rapidamente, né? O que a gente pode ver é que, na comparação com jogadores que já estiveram no Santos, o desempenho do João Schmidt é superior. Mas nesse momento você vai me dizer, bom, André, 2 jogadores ruins não fazem um bom. Tudo bem, é verdade. Mas vocês podem ver como os números dele são expressivamente melhores e eu acho, sinceramente, que por tudo que eu vi, inclusive pessoas que acompanham o campeonato japonês de perto, que o João Schmidt é um jogador que vinha tendo uma performance boa, um jogador canhotinho, de muita mobilidade, que percorre o campo inteiro e a gente vai falar disso a partir de agora, tá? Como eu disse, né, de percorrer o campo inteiro, mais uma tela aí para vocês, está aí mais uma vez com a fonte do SofaScore, o mapa de calor do João Schmidt no campeonato japonês da última temporada. Percebam como é um jogador que percorre boa parte do campo, não pisa tanto na área, vejam como a área ofensiva não tem mais tanta presença dele, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é como a concentração do João Schmidt está na faixa central, no campo de defesa. Então, para quem não sabe se ele é mais um primeiro volante do que um segundo, acho que essa imagem ajuda a explicar que ele é um primeiro volante. E por isso que eu deixei essa pergunta aí no pé da arte que eu montei para vocês. Pintou então o substituto do Tomás Rincon, nosso volante? Voltando aqui para mim, por que eu acho que essa pergunta ela é pertinente? Apesar da tabela do Santos sofrer bastante modificação, principalmente pelos campeonatos que o Santos vai disputar, mas também na quantidade, né, que é um efeito colateral disso, menos campeonatos, menos partidas para disputar. O Santos vai ter as 38 do Campeonato Brasileiro da Série B, as 12 rodadas da fase de grupos do Campeonato Paulista, e se chegar à final, tem mais 4 jogos. Então o Santos fará, no máximo, 54 jogos na temporada. Mas se a rotina do Santos em termos de campeonato muda, o que não muda é a data FIFA. E o Rincon é capitão da seleção venezuelana, que nunca esteve tão próximo de uma Copa do Mundo como está dessa vez. Então o Rincon pode ser um desfalque recorrente do Santos ao longo desse ano tão importante de 2024, o ano em que nós tentaremos voltar para a primeira divisão. Então, ter um jogador com essas características de um primeiro volante que possa suprir a altura, ou pelo menos o mais próximo disso,
do nosso general, capitão Tomás Rincon, é muito importante. E aí também, no estudo que eu faço para trazer para vocês os vídeos, eu vi muita gente perguntando: ah, mas será que a contratação do João Schmidt anula a do Pituca? O Pituca vai ficar? Não tem nenhuma definição ainda sobre o salário do Pituca. Não é uma informação, tá? É um feeling. Eu acho que o Pituca ficará. Só ainda não foi oficializada essa redução salarial, porque o Pituca sequer é jogador do Santos ainda. Ele ainda tem contrato com o Kashima Antlers, se eu não me engano, até o dia 1º ou 2 de janeiro. Então o Marcelo Teixeira vai tomar posse. Quando o contrato do Pituca passar a valer, acho que haverá essa conversa e eu tenho a impressão de que o Pituca aceitará a proposta que o Santos fará para ele. Mas eu quero responder agora a pergunta de algumas pessoas. Será que Pituca e João Schmidt podem jogar juntos? Mais uma arte aí na tela para vocês. Vamos mostrar então o mapa de calor para comparar esses dois jogadores. Reparem aí como o Pituca ele é mais presente em outras faixas do campo, mas principalmente no campo de ataque. O que nos leva a inferir que Pituca e João Schmidt podem jogar juntos. O João Schmidt como um primeiro volante e o Pituca como um segundo volante. E isso é bom porque o João Schmidt pode ser um substituto do Rincon para substituí-lo à altura e pode também ser um jogador que venha agregar para jogar junto com o Pituca. E aí o Santos passa a ter o quê? Que não teve em 2023? Elenco, profundidade de elenco. Teremos mais jogadores bons em mais posições. E isso é muito importante. O Santos deixa de ter camachos, deixa de ter outros jogadores que não entregam e passa a ter um jogador com potencial. E isso é muito importante. E já que eu falei que o João Schmidt pode ser um substituto do Rincon, eu quero fechar esse vídeo com a quarta e última tela para vocês, no comparativo dos números do João Schmidt na primeira divisão do campeonato japonês com os números do nosso capitão, o general Thomas Rincon, no campeonato brasileiro. Na tela para vocês a última arte que eu separei. Vejam como os números do João Schmidt, claro, são maiores porque o Rincon chegou no decorrer do campeonato brasileiro, mas o Rincon tem mais gols e mesmo número de assistências, números equivalentes em bolas recuperadas, com uma ligeira vantagem para o Rincon, uma ligeira vantagem para o Rincon nos passes no campo defensivo, uma ligeira vantagem do João Schmidt no campo ofensivo. O Rincon tenta menos, mas acerta percentualmente mais bolas longas, ele ganha nas interceptações, ele ganha nos desarmes e ganha nos cortes. O nosso capitão é embaçado, não é mesmo? E tem números parecidos não, idênticos, nas disputas vencidas e o Rincon perde menos a posse. Então, reparem como o Rincon é o dono da posição. Jogador de Europa, um quilate acima, elevado, mas o João Schmidt não passa vergonha perto de um dos principais jogadores do Santos. Então, reparem como ele pode ser, sim, um bom substituto do Rincon. 2, a depender do contexto, principalmente no Campeonato Paulista, em que o Santos vai jogar contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Santos pode, se quiser, um sistema com dois volantes que ao mesmo tempo saibam desarmar e saibam sair jogando, João Schmidt e Rincon podem jogar sim juntos. Então vejam mais uma vez como é importante o Santos ir ganhando profundidade no seu elenco. Não apenas contratando por contratar, mas para dar qualidade para esse elenco. Então, no resumo, eu acho que é isso. Não tenho acompanhado o João Schmidt jogar recentemente no futebol japonês, mas os números dele me deixam animados. Acho que foi uma boa contratação. Eu lembro vagamente desse jogador quando ele surgiu no São Paulo, era um dos destaques daquela categoria de base do São Paulo. Se eu não me engano, ele subiu entre 2015 e 2016, não se firmou no tricolor do Morumbi, mas tem feito uma carreira respeitável no futebol asiático. Mas o meu veredito é uma boa contratação. Acho que é uma boa aposta do Santos para um setor que o Santos precisa se reforçar. Então, ponto final nessa análise sobre o João Schmidt. E agora, como eu disse na abertura, eu quero fazer um pequenino esclarecimento para que esse vídeo não fique muito longo sobre o vídeo do Jean Lucas, que nós falamos do fim da passagem do Jean Lucas com a camisa do Santos. Muitos torcedores do Bahia comentaram, alguns podem até que tenham feito a inscrição, deixaram um like, não sei, mas nos comentários eu vi uma enxurrada de comentários de torcedores do Bahia. Alguns de forma educada, com críticas positivas, críticas construtivas, e isso faz parte do jogo. Eu não quero aqui no meu canal apenas quem vem aqui passa a mão na minha cabeça. Eu não quero pregar para convertido. A crítica, quando construtiva e embasada, ela tem
total espaço, desde com respeito. Algumas pessoas provavelmente nunca tinham visto um vídeo aqui do meu canal e tacaram pedra sem conhecer o meu estilo. Aqui nesse canal há espaço para torcedores de todos os clubes. Todos vocês de todos os clubes são bem-vindos aqui, porque nós falamos de futebol e o futebol é plural. Mas algumas pessoas, além de terem faltado com respeito, não entenderam o que eu quis dizer. É evidente que eu tenho o maior respeito pelo Bahia, uma das maiores camisas do futebol brasileiro, bicampeão brasileiro, que teve jogadores icônicos como o Bobô, um ícone, um ídolo, né, uma entidade da torcida do Bahia, um time gigantesco. Mas eu não menti em nenhum momento quando eu disse que o Sport Clube Bahia hoje é um time do Grupo City. E que bom, isso não é um demérito, isso é um mérito. Olha o poderio, o aporte financeiro que o Bahia terá para montar um grande time. E também muitas pessoas disseram: ah, você está com dor de cotovelo, você está criticando o Jean Lucas porque ele saiu do Santos. Também não é verdade. O Jean Lucas é um bom jogador, isso é indiscutível. O Jean Lucas entregou muita coisa para o Santos em muitos momentos, isso também é indiscutível. Mas, para um jogador que custou 6 milhões de euros, para um jogador que tinha um dos maiores salários do elenco, e para um jogador que fez juras de amor ao Santos, eu e muitos torcedores do Santos esperávamos muito mais do Jean. E a sua passagem, que tem ótimos momentos, queiram ou não queiram, ficou marcada pelo aquele lance, primeiro pelo ato de indisciplina, não entrarei em detalhes sobre isso, e pelo lance em que ele chuta ao chão. Uma andorinha só não faz verão. O Jean Lucas foi vítima de um time bagunçado, apequenado pelo Andrés Rueda. E tudo isso todos nós sabemos. Mas de jogadores diferentes, nós esperamos coisas diferentes. E na hora H, quando o Santos mais precisou, não só do Jean, do Marcos Leonardo, do Soteldo e do próprio João Paulo, por exemplo, esses jogadores deixaram o Santos e a torcida do Santos na mão. Eu desejo ao Jean Lucas sorte e eu desejo ao torcedor do Bahia que o Jean Lucas entregue muito mais do que entregou no Santos, para que o Bahia, clube com o qual eu não tenho nenhuma rivalidade, eu não tenho nenhuma razão para não gostar do Bahia, que ele seja feliz no Bahia e que o Bahia tenha a capacidade de montar um bom time, com um meio de campo fortíssimo, com o Acevedo, com o Tassiano, tem o Rezende, que é um jogador que eu acho muito interessante, tem o Cauli e agora deve ter o Jean Lucas. Então esse esclarecimento apenas. Não desmereci o Bahia, não ataquei o Bahia e não tem dor de cotovelo nenhuma. Eu produzo aqui o melhor conteúdo que eu julgo ser o melhor para os meus inscritos. E o crescimento do canal prova de que as pessoas, provavelmente a maioria delas, concordam comigo. Mas aqui é um espaço que está aberto para todos, desde que com respeito e que as pessoas não taquem pedra sem conhecer o meu trabalho. Esse é o esclarecimento e chega desse assunto, ponto final nesse vídeo. E se você é torcedor do Bahia e viu esse vídeo também, fique aqui o meu esclarecimento. Mas caso contrário, se a torcida do Bahia tenha ficado restrita apenas ao último vídeo, paciência, eu estou com a minha consciência tranquila e vim aqui trazer esse esclarecimento para vocês, só para que não fique nenhuma dúvida sobre o que eu quis dizer no último vídeo. Se você ficou até o final desse conteúdo, obrigado pela sua audiência, já se inscreva aí, ative o sininho, já deixa o like, já comente e compartilhe esse vídeo. E voltamos amanhã, não se esqueça, dia 31 de dezembro, para falar sobre a contratação de Marcelinho, jogador de beirada, que vai vestir a camisa do Santos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.